iniciando aqui os gráficos, pessoal, a gente vê, por exemplo, o ouro na sua máxima histórica e renovando mais máximas, tá? Numa tendência fortíssima de alta, né? Eu venho comentando aqui, pessoal, ao longo das últimas semanas, né? A gente buscando topos e fundos, né? Fundos ascendentes, né? Identificando possíveis topos e fundos ascendentes, fica mais fácil de você operar o SHA-USD, trabalhando a favor da tendência do movimento, tá? A gente vê uma tendência muito forte, muito clara de alta no SHA-USD. Então a gente vê ele rompendo máximas e máximas, tá? Agora, pessoal, ele chegou a fazer a máxima ali de $3.400, tá? Então quer dizer o quê? A gente pode, por exemplo, para operar SHA-USD, oportunidades que a gente tem aqui é esperar agora um pullback, tá? Se você quer trabalhar a favor da tendência de alta, espera um pullback, né? Uma possível correção desse movimento e entra a favor do movimento, tá? Porque as médias já cruzaram ao longo aqui num gráfico de 1 hora, cruzou aqui no dia 10 de abril e segue uma tendência mais longa de alta, tá? Quem montou posição tá surfando todo esse movimento, né? Agora, para scalps mais rápidos e curtos, por exemplo, nos 5 minutos, a gente teve um cruzamento de médias aqui no dia 20 de abril. Diante disso, ó, só tendência de alta. O que você pode fazer é esperar um pullback, né? Esperar uma possível correção, né? E entrar a favor deste movimento, tá? Então, a gente tem base de preço aqui nos 3.350, né? Um suporte mais curto aqui. E até um suportezinho mais curtinho aqui no 3.375, tá? Deixar ele aqui, ó. Já deixar ele objetivamente traçado aí para vocês, tá? Então, temos esses dois suportes aí para entrar dentro dessa tendência, né? A favor desse movimento, ok? Tá, pessoal? Então, assim, essa semana a gente tem balanços da Netflix e da Amazon, tá? Netflix, a gente vê a base de preço sendo defendida aqui, né? Eu comentei aqui no dia 17. Semana passada eu vim fazendo essas análises, acompanhando as principais ações americanas, e Netflix sustentou essa base de preço aqui, tá? Então, esse baita suporte aqui defendeu, chegou no nosso ponto de objetivo, voltou, atingiu a máxima, tá? E acredito aqui, pessoal, tá? Outro sinal importante aqui em Netflix, analisando candles, tá? A gente vê um padrão de continuidade de alta e nós temos balanços que estão projetando acima da média, tá? Com lucros em Netflix, ok? Então quer dizer o quê? Vamos lá então. Se eu pegar uma setinha aqui, ó, a gente tem esta movimentação de alta. E caso esse candle no gráfico de 1 hora, ele pelo menos feche acima aqui desse candle anterior, né? A gente pode formar aqui um possível padrão de continuidade, um padrão de bandeira, um padrão de mastro conhecido, né? Então ele faz esse movimento aqui, ó, ele faz uma continuidade de alta, corrige até aqui embaixo, né? Faz um possível fundo aqui, tá? Então ele está formando o fundo aqui, pode confirmar esse possível fundo aqui num gráfico de 1 hora. E aí a gente tem uma continuidade desse movimento, repetindo esta movimentação de continuidade, tá? Então, essa movimentação aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Isso mesmo. Esta movimentação aqui que nós temos, dessa base de preço até esta máxima aqui, mínima e máxima, a gente repete esse mesmo movimento, né? E ele pode chegar até aqui em cima, tá? Lembrando que nós temos uma resistência aqui no meio do caminho, tá? Resistência aqui, ó. Ok? Então, a gente pode ter uma forte movimentação com os lucros de balanço, né? A gente se antecipando um pouquinho, né? As oportunidades que a gente tem nesse momento, podendo vir acima do esperado, uma notícia boa, positiva, faz com que o preço da ação dispare mais ainda, tá? Amazon também, nós temos lucros divulgados da Amazon esta semana. A Amazon segue aqui no mercado de baixa, tá? Deixa eu pegar no semanal aqui, vamos analisar melhor a Amazon. Segue em alta, né? A sua tendência primária segue em alta, tá? Temos uma base de preço aqui, deixa eu pegar em Amazon aqui, linha horizontal, linha horizontal aqui, certo? Ainda tem espaço para cair um pouquinho mais, tá? Amazon. Deixa eu ver no diário aqui se a gente vê algum outro padrão. Tem um suporte mais curto aqui, o suporte mais importante, um suporte mais curtinho, a gente tem nesta casa aqui, ó, tá? Mais curto aqui, tá? Lógico, de acordo com o balanço, né? O balanço
vier positivo, não cheguei a ver o balanço da Amazon. Netflix tá bem bonito, a Amazon não cheguei a dar uma olhadinha, tá? Mas, por exemplo, vindo acima do esperado, né, a gente pode também ter essa defesa desse suporte e mais continuidade de alta. A ideia é que venha positivo, né? Eu vou dar uma olhadinha, trago amanhã para vocês sobre a Amazon, tá? Mas tem balanço da Amazon e Netflix esta semana, ok? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha na Tesla. Pessoal, Tesla rompeu aquele nosso suporte aqui importante, tá fechando abaixo, tá? Tá tentando buscar novamente aqui acima dos $242, tá? Na faixa dos 240, 241. Então nós temos essa base de preço aqui, né? Ainda está instável, ainda sem definição em Tesla, tá? Mercado totalmente lateral nos últimos dias em Tesla, né? Esperamos uma confirmação melhor aqui. A gente deixou esse rompimento aqui, não teve força, rejeitou essa região, tá? Então vamos esperar um cenário mais claro em Tesla. Deixa eu comentar um pouquinho com vocês no EURUSD, pessoal. Seguinte, eu vim analisando pontualmente o EURUSD, compartilhando análises também no TradingView e fazendo as lives aqui com vocês diariamente, tá? E um ativo mais querido que tem é o EURUSD. E eu vejo que o EURUSD, a gente vem acompanhando ele nestas últimas semanas, e ele rompeu, pessoal, esse mercado lateral que a gente estava, né? Na sexta-feira, quem aproveitou, né? Eu até comentei, possível rompimento aqui em EURUSD, pô, rompeu e foi com força, né? Até quem fez scalps aqui, tô num gráfico de 4 horas, tá? Né? Se der um time frame em 5 minutos, nesta região aqui onde rompeu, vamos pegar aqui, ó. Deu excelentes oportunidades de você operar na compra deste rompimento, tá? Eu até comentei com o pessoal, deu bastante volume, né? Num gráfico de 5 minutos. Lateralizou um pouquinho, mas, enfim, quem pegou no rompimento aqui, aproveitou uma linda tendência, tá? Embora ele também cruzou antes aqui, se você for trabalhar e trabalha com cruzamentos de médias, ele já deu possíveis sinais de uma possível reversão em uma tendência de alta, né? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, se a gente for olhar um gráfico de 4 horas, um de 1 hora, o que eu sempre falo e falei na sexta-feira? Pessoal, o mercado lateral, ele está acumulando, ele está tracionando, né? Quer dizer o quê? Se ele está acumulando força, ele está distribuindo, ele está fazendo a distribuição de preço, né? E quando ele vier para romper, e com os sinais claros que ele vinha rompendo aqui, né, no EURUSD, ele vai vir com volume forte. Eu até comentei, quem lembra, quem estava na live, rompimento bom, ele tem que andar, ok? Então, veio o candle de força, rompeu, né? Depois lateralizou novamente numa nova faixa de preço aqui, e veio forças e forças, né? E aqui a gente tinha uma demanda muito grande de vendas institucionais. Então, para romper esta região do 1,14, esta baita região de venda, tinha que sim vir volume forte de compra. E era esperado de vir esta movimentação, que é a chamada as ordens blocks, né? Então, quando vem volume forte, é o que faz o preço se deslocar e romper essas regiões importantes, né? Que a gente fala, mas esse preço aqui é forte, esse suporte. Nem sempre, pessoal. Pode vir a romper, né? A gente só precisa analisar esses pontos objetivos e trabalhar ao favor, né, dessa movimentação. Então, com análise gráfica, técnica, com leitura de fluxo, utilizando esse híbrido, né? Ok? E aí é o seguinte, pessoal, o que eu quero dizer agora no EURUSD, a gente conquistou uma grande faixa de preço aqui no 1,14 pontos base, né? E agora, o que quer dizer? Esta região agora vai ser uma base de preço muito forte aqui para o EURUSD, tá? Então, aqui para baixo, a gente pode ver ele lateralizando por aqui, tentando buscar, de repente fazer um possível reteste aqui nesta região, tá? Nessa base de preço que agora era uma resistência importante, agora virou um suporte, tá? E a gente vai ter excelentes oportunidades aí para poder operar a favor da tendência de alta, né, em EURUSD. Um tempo maior de 1 hora, né? Ok? Certo? Então eu quero dizer para vocês que quem aproveitou esta linda tendência, poxa, um lindo trade, né? Eu vinha comentando aqui, uma excelente movimentação de alta aqui, ó. Muito bacana, né? Assim, aqui para cima foi inesperado, né? Até aqui era projeção, né? Mais ou menos até 1,14, né? E veio com força, né? Com volume, né? Essa é uma das coisas que a gente, quando acerta a tendência,
acaba aproveitando um pouquinho mais aquele golinho, aquele movimento, né? Que vem com força, tá? E eu peço para vocês, um jeito de você me ajudar, tá chegando agora, já curta o vídeo, se inscreve no canal, deixa sua dúvida, se você tiver alguma dúvida aí, eu vou responder especialmente para você. Ok, pessoal? Certo? EURUSD, esse é o esperado aí pro EURUSD nas próximas horas, né? No curto prazo, ok? Beleza? Vamos falar aqui de índice dólar, tá? Índice dólar rompeu uma mínima importante aqui. Opa, mexi no suporte aqui. Uma mínima importante aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui. A mínima dos últimos 15 meses, tá? Esse rompimento aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, a última mínima dessa base de preço foi lá em 2022. Então, basicamente, 15 meses rompendo a mínima. Estou no gráfico semanal aqui no índice dólar, dominância do dólar, né? E segue várias semanas de queda, tá? O que quer dizer, pessoal? Se eu for traçar um canal de alta aqui no semanal, a gente segue aqui, acho que no mensal, deixa eu ver. É isso mesmo. A gente segue num canalzinho de alta, tá? Quer dizer o quê? Se eu traçar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui. Deixa eu ver esse canalzinho. Vou pegar aqui, ó. Traçar um canalzinho mais bonito aqui de alta. A gente segue nesse canal de alta, tá? Qual que é a preocupação na dominância do dólar, tá, pessoal? São 3 meses de quedas aqui nesse começo de 2025. O problema maior é se ele romper esse nosso canal de alta, tá? Essa tendência ainda primária de alta que tem no índice dólar, tá? Pessoal, eu digo o seguinte, tá? Qual que é a minha opinião, né, em relação à dominância do dólar global? Tá? Acredito que está numa fase de recuperação. Lógico que a gente não tenha muita certeza caso rompa daqui para baixo, que pode vir a acontecer. Né? A gente sabe que pode vir uma instabilidade econômica nos Estados Unidos muito grande. Né? O índice dólar DXY é a moeda forte em relação a outros países ali da Europa. Né? São a composição de 6 moedas. Então, perdendo essa região daí para baixo, a gente pode ter uma instabilidade nos Estados Unidos e também uma instabilidade global no mundo todo, né, em relação à potência econômica que é os Estados Unidos, tá? Mas, tá, vejo como um outro ponto no Brasil, as oportunidades dólar fraco e a gente ter commodities em alta, né, ou mais fraca, é um ponto positivo para o Brasil. O Brasil é sensível a dólar fraco, tá? E commodities barata, né? Então, commodities barata aumenta muito a importação e exportação. O Brasil é um pioneiro nessa área de exportações, né, de commodities. Então, a gente pode ver um movimento muito bom em relação a essa oportunidade que nós estamos tendo, tá? E também podemos ver oportunidades como traders em comprar na baixa, né? Tantas commodities ali como o petróleo, como... Vamos ver as commodities ali junto, né? Enfim. E o que eu quero dizer também, o índice dólar, a gente pode comprar também ele nesta região barata, né? Que ele tá batendo no fundo, né? Sendo cauteloso, eu esperaria uma confirmação de reversão, tá? No índice dólar, na dominância do dólar global aqui, né? Para procurar uma possível oportunidade de fazer um trade, né? Lógico que, se você quiser correr o risco, ele tá esticado fortemente nessa movimentação de queda, né? E eu digo o seguinte, né? Nada que esteja tão barato não possa ficar um pouquinho mais barato, né? Mas se a gente for descer nos tempos gráficos aqui, pegar um gráfico de 4 horas, 1 hora, a gente já está vendo uma possível rejeição nesta região aqui, tá? Então, a gente vê aqui um possível medição de fundo, né? Que a gente fala, né? Na casa dos 97 pontos base no índice dólar, né? E fortemente essa rejeição já de alta. Vamos ver como vai ser os próximos candles nas próximas horas, né? Esperar uma confirmação mais clara, exata, né? Vamos pegar um time frame aqui de 1 hora, tá começando a melhorar. Deixa eu pegar aqui em 15 minutos. 15 minutos está começando a lateralizar. É bom quando o mercado lateraliza, pessoal, que assim, ó, depois de um movimento de baixa, né, ou de alta, o mercado começa a lateralizar e distribuir, ele está acumulando força e distribuindo para tracionar novamente, né? Lógico, pode ser às vezes numa baixa, pode dar continuidade nesse movimento de queda, né? Como também uma possível reversão de tendência. Então eu vejo com bons olhos essa possível lateralização já de início aqui no índice dólar, ok? Certo?
XAUSD, eu comentei um pouquinho ali nas oportunidades que tem, né? Já vamos passar aqui. Commodities em petróleo, pessoal. Petróleo recuperando aí, né? Os seus dias de queda, né? O barril saindo de $80 o barril de petróleo, agora saindo a 63. Defendeu esta baita região aqui no 60. Deixa eu pegar aqui um gráfico de 4 horas. Deixa eu pegar aqui. Ó, baita suporte aqui nos $60 o barril. Tá aqui para baixo. A gente pegou na sexta-feira, a gente tinha possível confirmação aqui nessa base de preço, né? No dia 15 de abril, perdão. E depois tivemos essa rejeição. Inclusive, eu consegui aproveitar algumas oportunidades em petróleo, né? Em relação a esses rompimentos aqui, né? Aqui um ponto objetivo, né? Até deixei essa marcação aqui, bateu o alvo também em petróleo, né? Agora está fazendo essa correção desta alta. Isso é natural de se fazer, né? Tudo que sobe não sobe para sempre, pelo menos existe um estudo americano, depois desta movimentação, pelo menos 30% do movimento é natural de se corrigir. Então o petróleo pode estar fazendo uma base de preço agora, um possível fundo ascendente aqui, para a retomada altista aí, né? Essa reversão de continuidade de alta no petróleo, né? Temos o WTI e também o petróleo Brent, tá? Pessoal, bem rapidinho, análise mais curta também no dia de hoje. As criptomoedas seguem em alta, tá? Bitcoin, importante, tá? Esse rompimento que fez o Bitcoin. No semanal, pessoal, a gente tem uma continuidade aqui de movimentação de alta, né? Então, já tivemos a confirmação, o reteste na LTB, tá? E temos essa demanda forte aqui de vendedores, de ordens de venda institucionais, né? Então, lembra que eu sempre falo, né? Bitcoin, a gente vem acompanhando também nesses últimos dias, tracionando o mercado lateral. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui o nosso mercado lateral. Ajustar esses dias de feriado aqui, ó. Então eu sempre falo, pessoal, mercado lateral é complicado de se operar porque ele fica instável. Se você quer operar mercado lateral, uma dica que eu te dou é faça scalps curtos dentro dessa lateralidade, ok? Você vai ter uma assertividade, uma efetividade nas operações melhores, né? Vai fazer mais operações, óbvio, porque é scalp, operações rápidas e curtas, né? Mas você é mais assertivo no mercado lateral. E pode também operar nos extremos, né? Tanto aqui no suporte na compra ou venda aqui em cima, né? Compra embaixo, venda em cima, ok? Então a gente tem oportunidades também de operar mercado lateral. O que eu volto a dizer é, você tem que dobrar a sua atenção, né? E tomar um certo cuidado em relação, por exemplo, o mercado lateral ele está distribuindo, está acumulando, está tracionando, mas quando ele vier para romper, pessoal, né? Você vai ver os sinais ali vindo, né? Cada vez ele tentando subir mais, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, o início dessa lateralização. O mercado veio aqui em cima, rejeitou, tentou romper, veio aqui embaixo, rejeitou, voltou a subir, tentou romper novamente, rejeitou, voltou aqui, né? Ficou nessa lateralidade e depois voltou a subir novamente, tá? Só que aí o sinal claro é que ele não conseguiu vir novamente aqui no suporte, né? Então a gente começa a ver o quê? Fundos ascendentes, por mais que são questão de minutos, gráfico aqui de 4 horas, né? Em 1 hora, 5 minutos, você tem que ter a percepção de que cada vez está voltando menos, tá? E isso você começa a ter uma sensibilidade sobre o preço. Quer dizer o quê? Que ele está cada vez voltando menos, aí você vai contextualizando a sua entrada, né? E aí, por exemplo, a gente vê ele batendo na nossa média de 200 no gráfico de 4 horas, deu cruzamento também no 4 horas, né? E aí veio esse candle de força de rompimento, tá? Rompeu essa resistência mais curta aqui na casa dos 85, 86 mil dólares no Bitcoin. Temos a base de preço agora nessa região, onde ele já superou e pode lateralizar aqui em cima para voltar a tracionar em alta, tá? Então, esta região aqui dos 88, 86, ele pode inclusive ficar, né, nessas próximas horas lateralizando por aqui, né? Porque acumulando, distribuindo a força e voltar a tracionar com candle de força e dando continuidade, né? Bitcoin acho que fica bonito o cenário acima dos 90, 91 mil dólares, tá? Aí fica mais bonito para uma confirmação de alta. Por enquanto aqui é ele buscando força, tentar voltar essas faixas de preço aqui acima dos 90 mil, né? E Bitcoin, por enquanto, então, a gente está vendo uma possível correção desse candle de força, né? Natural, 30% corrigindo, e fazer um possível fundo aqui no meio desta região para voltar a tracionar em alta, né? Essa região dos 88 mil dólares é a região mais forte de institucionais. Então aqui a gente espera um movimento forte, um candle de força forte nas criptomoedas para voltar a subir. Ok, pessoal?
Certo? Falando bastante de Bitcoin, os pares de moedas AUD-USD, ó, rompeu a lateralização que nós deixamos aqui, bateu o alvo, né, e veio o candle de força. Agora temos base de preço na casa dos 63 no AUD-USD. Viemos também acompanhando o AUD-USD, né, alguns dias e algumas semanas, tá? Então, muito legal isso aqui, pessoal. Quem pegou esse rompimento aqui, show de bola, né? Pegou um movimentinho aqui bacana no AUD-USD. Certo? Fazendo um resumo do que eu falei no início do vídeo, desencadearia, né, uma instabilidade econômica muito grande, a dominância no dólar, né? Então, ainda assim é muito cedo, né, de se falar sobre uma possível confirmação disso, né? Lógico que a gente vai ver ao longo dessa semana mais notícias relacionadas a este tema. Certo? SP500, pessoal, para finalizar aqui o SP500, segue aqui num gráfico de 4 horas corrigindo essa movimentação depois da pausa nas tarifas, né? A gente vê aqui, ó, esse candle forte de alta, né? Mas segue numa lateralidade, tá? A gente tinha um suporte mais curto aqui, tá rompendo ele, tá? Segue numa LTB aqui, num gráfico curto de 4 horas, né? E tá fraquejando, sinais de força fraca de venda aqui, né? Temos essa base de preço na casa dos 5.200 pontos base, né? No SP500, o principal índice americano, tá? Qual que é a minha opinião aqui, tá? Deixa eu pegar minha setinha aqui, pessoal. A gente pode ter essa possível reteste aqui, nesse suporte, continuar o movimento de queda, tá? Eu acredito em queda hoje no SP500, né? Desenhar minha setinha aqui, tá? Acredito ainda nessa movimentação nas próximas horas, tá? E aí, eu acredito também numa possível rompimento dessa LTB aqui, neste mercado lateral, tá? E um possível reteste na LTB dá uma atração dele voltar a subir aqui, tá? E a gente vê rompendo essas novas faixas aqui novamente, né? Ganhando essa base de preço aqui novamente, na casa dos 5.250, 5.300 pontos base. Mas nas próximas horas a gente vai ver mais um possível movimento de queda aqui no SP500, certo? Ok, pessoal, Europa toda fechada, né, por conta do feriado. Então ficamos aí com as ações, os índices americanos, criptomoedas, commodities, petróleo, Shell, tá? E também os pares de moedas aqui, né? Inclusive, o mais bonitinho aqui que está com bastante movimentação é o EURUSD, ok? EUROJPY, deixa eu ver aqui, lateral, né? Olha só, EUROJPY, tem oportunidade também no EUROJPY, tá? A gente tem aqui esta máxima aqui no EUROJPY, deixa eu pegar aqui, ó, mercado lateral também, só mudar a cor aqui da minha linha horizontal, deixar mais bonitinho aqui. Ele está no mercado lateral, né, nesses últimos dias, né, nessas últimas horas, está fazendo fundos ascendentes e tem uma grande chance de romper aqui, tá, pessoal? Deixa até marcadinho aqui e a gente vai acompanhando aí nos próximos dias, tá? Nas próximas horas aqui, ó, entre hoje para amanhã, a gente pode ver um possível rompimento desta região do 1,62,655 no EUROJPY, ok? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tempos menores, operações de scalp, 15 minutos, já teve cruzamento, 5 minutos, 5 minutos, teve cruzamento também de alta, mas ainda a gente pode ter um possível pullback, uma possível correção, para voltar e cruzar novamente e continuidade de alta no EUROJPY. Certo, pessoal? Excelentes oportunidades aí nesses ativos, tá? EURUSD, EUROJPY, o Shell, SP500, principalmente ações da Netflix, né? Que vai ter o balanço aí, certo? Peço para vocês, né? O jeito de me ajudar é curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu comentário, o que você está achando, tá? É muito importante o seu feedback, certo? Eu vou trazer mais coisas sobre estratégias e tudo mais, mas um passo que a gente tem aqui é analisar os ativos, identificando as oportunidades, né? E que possa te ajudar na leitura e mais uma confirmação para o seu operacional, para os seus trades. Ok, pessoal?